Muito bom dia, bem-vindos à última edição de Checkmate do Conselho de Benavente do ano de 2019. Vou já introduzir o nosso habitual painel de comentadores, o Ricardo Oliveira do PSD, o Pedro Pereira do PS e também o Hélio Justino da CDU. Portanto, este é o último programa deste ano, espero que corra tudo bem. Para o ano cá nos encontramos, vamos ver em que moldes é que vamos falar sobre o município de Benavente e se com os mesmos intervenientes ou não. Para o próximo ano já está aprovado o novo orçamento, o orçamento para o ano de 2020. Na Câmara. O orçamento é de 25 milhões e 900 mil euros, um aumento de 6 milhões face a este ano. O documento foi aprovado com os votos a favor da CDU e os votos contra do PS e também do PSD. O município vai manter a taxa de IMI nos 0,3%. Também o IRS fixado nos 5% e a derrama não vão sofrer alterações. Destaques em termos de investimento: construção de ciclovias de Benavente e Samora Correia, a requalificação do Museu Municipal de Benavente e também a biblioteca, ampliação do posto médico de Santo Estevão, construção dos balneários do Campo da Morteira, entre outros investimentos que estão previstos. Eu vou começar pelo Hélio Justino. Hélio, quais são as principais linhas deste orçamento e em que é que a CDU se baseou para este orçamento para o próximo ano? As principais prioridades? Naturalmente que este é um orçamento que tem algumas particularidades relativamente aos anteriores, ou seja, tem um valor muito significativo no que diz respeito ao investimento. Portanto, o conjunto de obras que a Câmara foi planeando, que estavam preparadas, finalmente foi possível ultrapassar a parte da burocracia e partir para a execução. Algumas delas já estão a ser executadas, já se iniciaram, outras já foram adjudicadas e temos ainda mais 3 ou 4 por adjudicar, mas cujos processos estão praticamente concluídos e, portanto, muito em breve, a correr bem, serão também adjudicadas. Portanto, será um ano em que a prioridade é para o investimento naquilo que diz respeito à melhoria dos equipamentos, das infraestruturas no nosso município, aproveitando naturalmente os fundos comunitários, muito virados para a requalificação dos centros históricos, neste caso de Benavente e de Samora Correia, mas privilegiando também muito aquilo que é as questões energéticas e da sustentabilidade e da rentabilidade do investimento nas questões energéticas. Portanto, eu diria que, de facto, é o momento de executar algo importante para o crescimento do nosso município. Se os fundos comunitários, e estamos a falar aqui de cerca de 11 milhões de euros de investimentos, estamos a falar num total de cerca de 9 milhões de financiamento dos fundos comunitários, embora não todos a executar neste ano de 2020, porque há obras que só irão terminar em 2021, mas esta componente forte dos fundos comunitários depois obriga a Câmara, por uma questão de igualdade, a fazer também igualdade e necessidade das populações e de equidade, de fazer investimentos naquelas que são as freguesias mais pequenas e que não têm as ARUs, e portanto há um conjunto de obras também aí assumidas pela Câmara Municipal de Benavente e que vão ser financiadas pelo orçamento próprio. Este documento contou com algumas propostas da oposição, o PS e o PSD votaram contra. Como é que viu este voto contra e se o documento tem, enfim, algumas das propostas da oposição? É assim, nós neste orçamento, em virtude da execução destas obras para poder aproveitar os fundos comunitários, não é um orçamento que desse muita margem de manobra. Aliás, nós tivemos que prescindir também de alguns investimentos da nossa parte, relativamente àquilo que é o nosso programa. O mais mediático é a questão do Festival do Arroz, porque confrontámos-nos no primeiro exercício que fizemos com o orçamento, preparado e muito bem pelos nossos técnicos dessa área. No primeiro exercício que fizemos, tínhamos 2 milhões e 700 mil euros
a mais na despesa do que na receita e, portanto, houve necessidade de promover aqui o equilíbrio que é fundamental e, portanto, retirar do orçamento alguma coisa. Portanto, não era um orçamento que desse muita margem. Mas também, tirando uma situação ou outra, por parte dos colegas da oposição, não foi um ano em que manifestassem, noutros anos, se calhar já o fizeram de uma forma mais insistente, diria eu. Não foi um ano em que, talvez por perceber também que a margem de manobra não era muito, não foi, mas eles poderão falar sobre isso, mas não foi um ano em que a oposição tivesse feito muitas propostas para incluir no nosso orçamento. Pedro Pereira, porquê que o PS votou contra este orçamento e porquê que não optaram por não apresentar propostas? Muito bom dia à Marta e cumprimentar aqui os meus colegas vereadores, uma vez que é o último programa deste ano, dizer que foi um prazer debater com ambos neste programa as ideias, os projetos para o município de Benavente. É, aliás, das coisas que me tem dado mais prazer nesta passagem para a vida política e como vereador tem sido estes debates e a partilha de ideias num clima positivo. Antes e depois destes debates, o ambiente entre nós é positivo e isso também me deixa satisfeito. Aconteça o que acontecer na vida futura do PS, deixará sempre para mim uma saudade este ambiente. Relativamente àquilo que me pergunta, um orçamento de quase todas as câmaras, e esta não é exceção, depende muito dos impostos municipais em termos de receita. O IMI é a principal fonte de receita de quase todos os municípios e do município de Benavente também. Ou seja, as pessoas, a população, os residentes contribuem quer com o IMI, quer com uma percentagem do IRS para que a Câmara possa fazer investimentos. As empresas também, para além do IMI, contribuem com a derrama, pelo menos aquelas que têm lucro. E, portanto, tivemos no mandato passado um mandato sem obra praticamente nenhuma, digna de registro. Este ano estão prometidas várias obras, uma delas o PS sempre defendeu em primeira mão, que era a construção de ciclovias, para que as pessoas possam caminhar e andar de bicicleta. A diferença é que o PS faria junto das zonas ribeirinhas, a CDU optou por fazer junto à Estrada Nacional. Nós pretendíamos dar mais segurança, lazer e qualidade ambiental a quem pratica atividade desportiva. A CDU opta por uma solução que poderá, no entender deles, ajudar à mobilidade e a retirar um pouco o trânsito do centro das vilas. Vamos ver, não quero fazer prognósticos, tenho muitas reservas relativamente à localização. Agora, uma coisa é certa, é melhor fazer-se ali do que não fazer em lado nenhum e, portanto, eu como cidadão e município do Concelho de Benavente fico satisfeito se as obras acontecerem, se correrem bem, porque também gosto de andar de bicicleta e caminhar e isso acrescenta qualidade de vida a todos os municípios. Essa é uma obra que nós, apesar das reticências na localização, vemos com bons olhos. Depois, não vemos com agrado que a maior parte do investimento seja canalizado para o alcatroamento dos arruamentos municipais. Acho que há outras prioridades no município de Benavente que não colocar alcatrão nas ruas, que dá visibilidade, que é dito por muitos presidentes de Câmara, com os quais eu não me revejo, que ajuda a ganhar eleições eleitorais e em ano de eleições isso é visto como algo que potencia os votos em urna.
Mas pronto, eu também não faço parte, para já não quero estar na política a fazer carreira e também não faço parte da geração de autarcas que bebem desse espírito. E, portanto, o PS não tinha margem, como foi dito pelo vereador Hélio. O Presidente chega à discussão do orçamento e confronta-nos com a retirada do Festival do Arroz Carolino para 2020, ou seja, não vai acontecer. E justifica que precisa do dinheiro para estas obras. Então, se não há 150 mil euros para o Festival do Arroz Carolino, quer dizer que o PS ou o PSD a apresentar uma proposta tinha que ser no âmbito de 50 mil euros ou de 100 mil euros, ou nem isso, quer dizer, não. Isso é caricato, não faz nenhum sentido. O que nós dizemos é que há prioridades na educação, na saúde, na rede de transportes, que é deficitária no município de Benavente. O município de Benavente só tem autocarros para quem quer sair de Benavente. Se não for de carro, tem que ir de autocarro e, portanto, não tem rede ferroviária, não tem rede fluvial. O aeroporto a acontecer no município de Benavente ou no Montijo, mas na proximidade. Benavente nunca se posicionou junto do Ministério das Infraestruturas para perceber se havia condições para melhorar a rede de transportes. E isso, essa diplomacia política não aconteceu. Falei com o Ministro das Infraestruturas e dos Transportes, com o Pedro Nuno, e, portanto, lamento que nós não estejamos com o município ali à beira do novo aeroporto, nós não estejamos na linha da frente da diplomacia política. E esse é um traço da personalidade do atual Presidente da Câmara, que é conhecido, aliás, antes de ser político, pela sua passividade, pela sua inércia, pelo me deixa andar, por alguém que demora muito tempo e vê-se o atraso das obras, não é? E o município de Benavente atrasou-se durante esta presidência por causa da personalidade e do perfil de um presidente que não tem puxado o município de Benavente para o progresso e para a modernidade. Vamos ouvir o Ricardo. Ricardo, relativamente ao PSD, porque é que optou pelo voto contra? Antes de mais, um cumprimento a todos, em especial à Marta, que tem sabido tão bem, no fundo, conduzir estas conversas e estes debates que nós temos tido ao longo dos últimos meses, e isso é de fazer aqui menção, com justiça, porque de facto a Rádio Íris tem feito serviço público na medida em que tem proporcionado de uma forma igual para todos os partidos com representação na Câmara Municipal de Benavente a discussão e o debate de ideias, de facto, com as partilhas nas redes sociais, no canal IU na televisão, na própria antena da Íris em 91.4 e quando muitas vezes ouvimos cidadãos a dizerem que não sabem o que é que os decisores políticos do município pensam, que não, pronto, nós temos aqui uma condicionante que é o facto da Câmara Municipal, desta maioria que nos governa, não querer transmissões vídeo das Assembleias, mas já que temos o checkmate, as pessoas têm que uma oportunidade de saber as nossas opiniões, só não sabem se não quiserem. Relativamente ao orçamento da Câmara, este é para 2020, este é de facto o orçamento das obras. Todas elas já previstas e cabimentadas no orçamento do ano em curso. Portanto, não são novidade. E nós podemos dizer que, genericamente, as obras, concordamos com elas, grande parte delas estavam também no nosso
programa eleitoral, portanto, aquilo que são as obras no Museu Municipal de Benavente, aquilo que são as obras no Parque Rui Luís Gomes, em Samora Correia, enfim, todas essas grandes obras que vão acontecer, o PSD, genericamente, concorda com elas, poderia eventualmente ter projetos arquitetónicos diferentes, mas com a importância da sua realização, nós concordamos com isso, e já o tínhamos dito no ano passado. Mas as obras, qualquer Câmara neste país, desde que tenha condições para concorrer aos fundos comunitários, qualquer Câmara neste país faz as obras. As obras é das coisas mais fáceis de fazer numa autarquia. Havendo disponibilidade financeira, projeta-se uma obra e faz-se uma obra. É preciso requalificar um antigo estaleiro para transformar em museu, faz-se. É preciso requalificar um museu porque faz-se. É preciso um jardim novo, faz-se. A obra é a coisa mais fácil de fazer. E, portanto, a Câmara Municipal de Benavente vai fazer, nos próximos 2 anos, aquilo que é o mais fácil de fazer. Que qualquer um de nós faria, com este projeto ou com aquele, mas faria. O mais difícil de fazer, e foi por causa disso que o PSD votou contra este orçamento, que é um voto de censura contra o orçamento para 2021, para 2020. É a primeira vez que o PSD... Não, o PSD já votou contra noutras ocasiões. O ano passado abstivemos-nos, o ano passado fizemos 3 propostas ao orçamento que foram aceites, fizemos mais, mas 3 foram aceites, fizemos uma proposta que era a única que queríamos ver implementada, que era o Orçamento Participativo Municipal. Mas eu já lá vou. Só para dizer... Vamos depois ser breves também. Eu sou muito breve, sou muito breve. Eu quero dizer que o mais difícil é pensar o futuro do nosso território, o futuro da nossa região, o futuro do nosso município. Não espelha isso. Não espelha, porque é o documento das obras. E não espelha na medida em que deixa cair aquilo que era a principal bandeira da CDU no Concelho de Benavente, que era a cereja no topo do bolo de uma estratégia de valorização turística que foi desenvolvida por uma agência de comunicação que levou aos cofres da Câmara milhares de euros para definir uma estratégia para o município e uma estratégia de comunicação, há 3 anos atrás. Eu lembro que o Festival do Arroz Carolino esteve previsto para 2016 e acabou por não se realizar nesse ano, mesmo depois de ter sido feita promoção ao festival, por exemplo, na BTL em Lisboa. Portanto, por aqui já se podia ver que havia alguma coisa, alguma falha nesta comunicação, mas o que eu queria dizer é que esta cereja no topo do bolo, que era o Festival do Arroz Carolino, quer se concorda ou não com o festival, foi uma aposta da CDU. Era a cereja no topo do bolo daquilo que é a estratégia de valorização turística. E na primeira oportunidade deixam-na cair. E querem fazer-nos acreditar que deixam cair o Festival do Arroz Carolino, das Lesírias Ribatejanas, porque ou é o festival ou são as obras. E isto é falso. Na opinião do PSD, é falso. Outras razões levaram... O nosso motivo não é a queda do festival em si. É que isso evidencia a falha completa de uma estratégia que nós dizíamos que não existia e que vem, de facto, confirmar que não existe. Portanto, não há nenhuma estratégia de valorização turística para o município de Benavente levada a cabo pela CDU. Não há, não existe. E, portanto, nós temos o documento das obras, nós vamos ter vários estaleiros no nosso município, mas não temos um município, mas depois das obras estarem feitas. Não temos o pensar o futuro, daqui por 5 anos, daqui por 10. O que é que nós queremos disto? Como é que vamos potenciar a economia do nosso concelho? É com as obras, é com o Museu Municipal novo, é com o parque, pode ajudar, mas não é o suficiente. O suficiente era ter uma estratégia que nos quiseram fazer crer que havia e que de facto não existiu. E aí a culpa é também da entidade regional de turismo, porque fez também crer a toda a gente que isto era o caminho, este era o caminho, mas o caminho faliu. E, portanto, associado a isto, a esta falta de visão estratégica, o facto da maioria CDU não
continuar a não querer implementar, aquela que é uma proposta do PSD há vários anos, que não é só do PSD, que teve mesmo há um mês atrás uma petição pública com mais de 500 assinaturas da sociedade civil a pedir a implementação do orçamento participativo no Conselho de Benavente. E aquilo que eu pedi ao Presidente da Câmara foi que desse um sinal político de incluir já a abertura de uma rúbrica para o orçamento participativo municipal e ele não o fez. E portanto, já falamos também sobre isso. ao não fazer, Para 2021. adiou, É 2020, mas ou- vem sendo adiado já há vários anos. Ao não fazer, é um sinal claro de que quase que queriam que de facto a oposição votasse contra. Por exemplo, não tem problema nenhum em votar contra. As pessoas lá fora percebem, há quem perceba, há quem não perceba, mas percebem de facto se nós, porque um orçamento é muito mais do que um conjunto de folhas com uma série de tabelas e de números. Um orçamento é o documento guia, é o documento guia de uma gestão, seja ela numa autarquia, seja no governo, seja numa empresa. É o orçamento. Pois se o orçamento, na sua raiz, para além das obras, não nos diz mais nada, que confiança é que nos pode merecer? Antes, pelo contrário, uma censura forte, porque fica manchado por esta ausência de estratégia, que é por demais evidente, querem-nos fazer crer que não, mas é por demais evidente, e eu abro aqui um parênteses para dizer que o orçamento foi aprovado pela Câmara Municipal. Falta a aprovação final na Assembleia Municipal. Exato. Portanto, o orçamento foi ontem, mas a gente ainda não sabe o resultado. Exato, quando o programa for para o ar, fica também aqui essa ressalva. Quando o programa for para o ar, portanto, a votação ocorreu neste caso ontem à noite. Fica essa ressalva, não sabemos para já. Mas a ressalva, eu quero terminar só com isto. Eu quero esperar, quero acreditar que os eleitos da oposição na Assembleia Municipal de Benavente censurem de igual modo o documento conforme foi feito na Câmara Municipal. É que se o fizerem, o orçamento para 2020 será chumbado. E aí a maioria CDU será obrigada a rever o documento e, porventura, a incluir a questão do orçamento participativo municipal e a explicar-nos que estratégia tem, então, para o futuro, que não se vê neste documento. Vamos ter de avançar, não vamos perder Só 10 mais tempo segundos no de orçamento. dizer que também neste orçamento não há nenhuma descida de impostos. Isso é importante para a população saber, que a taxa do IMI também não é 0,13, é 0,35. E, portanto, o PS defende a descida gradual dos impostos. Também é um fator que nos leva a votar contra o orçamento. Muito rapidamente, Hélio, questionar-se nesta Assembleia Municipal, por acaso já está a questão das transmissões online. Não quando é que está esse nada. assunto poderá... Nem falo nisso. Isso Não- olha, eu começo-me logo a enervar com esse assunto, não vale a pena. Falámos sobre isso, creio que no último ou no penúltimo Sim, programa. está a ser analisado. Portanto, é uma matéria que está com a mesa da Assembleia, não está connosco. Agora, não há da parte da CDU, volto a referir, nenhum problema que as Assembleias sejam transmitidas. O que queria fazer, vou procurar ser rápido, mas fazer aqui alguns comentários relativamente ao que foi dito. Naturalmente que agora as obras mais consideráveis, com maior dimensão, estão agora a sair para a rua, não é? Antes é porque não havia obra, agora que há obra é porque é um orçamento só de obras, não é? Portanto, naturalmente que a oposição É que faz... os senhores não acertam uma. Naturalmente, Antes não havia obras, mas agora podia haver obras e estratégia, mas os senhores não acertam uma. eu não o Fazem o interrompi, orçamento das obras, Eu não ao vereador interrompi. Hélio Justino. Mas Vamos ouvir. o senhor não me interrompeu, mas eu vi aqui uma necessidade clara de o interromper agora, para dizer isto. Vamos. portanto, naturalmente que o que foi dito pelos colegas vereadores é na linha daquilo que tem sido dito sempre nestes programas. Mas eu quero só deixar claro À que, de vossa facto, linha, também é sempre a mesma. claro, naturalmente, mas eu quero deixar claro que, de facto, que houve obras no mandato anterior, não com esta dimensão, mas houve sempre investimento em todos os orçamentos, e investimento significativo. Em muitas situações
a Câmara ficou relegada para um segundo plano, ou seja, não quis o protagonismo dessas obras no apoio às construções das creches em Benavente e em Samora Correia, o apoio à recuperação da Igreja Matriz, que foi altamente significativo e que teve um papel determinante por parte do Presidente da Câmara de Benavente, intervenção no parque escolar do município com intervenções significativas nas nossas escolas. Portanto, houve sempre obra e houve investimento. Agora, aquelas obras financiadas, esperadas há muito pela nossa população, essas estão de facto a ir agora para o terreno e pelas razões que já referimos. O Alcatrão, só dizer, é fundamental. Naturalmente que tem que haver a manutenção. Óbvio que deve haver equilíbrio numa gestão autárquica, não se pode escurar de maneira nenhuma aquilo que é a pavimentação das nossas vias de circulação e, portanto, a intervenção serão em ruas onde faz muita falta essa repavimentação e outras vias que também já necessitam, mas naturalmente que tem que ser um processo gradual. A inércia do Presidente é uma opinião que o vereador Pedro Pereira tem manifestado há muito. A vida pessoal dele, a vida do movimento associativo dele, que antecedeu a sua vida política, mostra exatamente o contrário e, portanto, ele tem liderado bem, do meu ponto de vista, o nosso município e já vou a seguir referir algumas questões que demonstram isso mesmo. A obra não é fácil de fazer, porque se fosse fácil toda a gente fazia e não é bem assim. O Festival do Arroz, que por muitos foi criticado porque se gastava muito dinheiro, agora que a Câmara decidiu interromper este ano pelas razões... Mas acha normal e o futuro vai dizer, o futuro é que vai dizer se é simplesmente uma questão de não podermos, para não deixar cair nenhuma das obras previstas, não podemos realizar e gastar aquele dinheiro no Festival do Arroz. O futuro é que vai dizer se é de facto isso ou se há alguma outra coisa por trás, como os senhores têm vindo a indicar. Era a cereja no topo do bolo. Os senhores acham normal suspender isso? Já falámos relativamente a essas matérias. É assim, tem havido um crescimento sustentado. Estas obras são importantíssimas para dar melhores condições de vida às nossas populações, a todos os níveis, e portanto isto é estratégia também, e tem havido um crescimento sustentado do nosso município. E falando da inércia do Presidente, da inércia da Câmara, da inércia desta maioria CDU, dizer que o nosso município foi o único no Distrito de Santarém que cresceu em termos de número de eleitores no último ato eleitoral, portanto continua a crescer, dá mais de 30 anos para cá que o município continua em crescimento, ao contrário, ao inverso do que acontece no país e em particular no nosso distrito. Verifica-se um crescimento económico das nossas empresas, perdão. Há uma procura de novas empresas se instalarem no nosso município, há um Intermarché que se iniciou agora a construção, há um Burger King que se vai iniciar em breve a construção, são grupos económicos fortes que só investem em municípios atrativos. E, portanto, isto é que fala por si. Hélio, eu aproveito para lhe perguntar, uma vez que também está a falar... Bom, mas também temos que ter a oportunidade de rebater, já vai na segunda intervenção e só fiz uma intervenção. Vamos ter que avançar relativamente ao orçamento. Hélio, segundo a revista Forbes, a empresa VF 1883 Farmacêuticas, não sei se será esta a designação correta, mantém a intenção de fazer em Benavente a maior exploração da Europa de cannabis. Se o processo já deu entrada na Câmara e se esta intenção se mantém e se efetivamente, de acordo com esta revista, se é mesmo esta a empresa que vai ficar ou não com esta exploração. O processo, a empresa não posso garantir se é esse o nome, o processo não deu ainda entrada na Câmara, mas têm existido algumas reuniões, quer com o Sr. Presidente da Câmara, quer com os nossos técnicos, e a informação que temos é que é um processo muito complexo, é um investimento brutalíssimo, de facto é extraordinariamente importante para o nosso município, porque de facto envolve uma dimensão muito grande e ímpar, e portanto é um processo complexo que não é fácil, mas portanto das reuniões que têm existido, apesar de não ter dado entrada ainda ao projeto, a informação que temos é que está-se a trabalhar nesse sentido, e portanto
creio que em breve, de facto, a entrada do projeto na Câmara será uma realidade. Mas são questões burocráticas? São questões burocráticas, naturalmente. Pedro, Só quero relativamente ao orçamento e esta questão. repor aqui alguma verdade, que as pessoas lá em casa merecem ouvir aquilo que é a realidade do país. Em quase todos os municípios há crescimento do número de empresas. Em quase todos os municípios o volume de negócios das empresas tem aumentado nos últimos anos. Isso é fruto também da economia nacional estar a crescer e estar a crescer acima da média europeia. E, portanto, isto não é nenhum mérito de uma gestão autárquica. Portanto, até, aliás, é ofensivo para os empresários e para os trabalhadores das empresas estarmos a ouvir isto, porque quem tem quota parte de responsabilidade no volume de negócios das empresas, né, e no número de empregados que emprega, são os empresários e os próprios trabalhadores que trabalham para que haja produtividade e haja volume de vendas. Portanto, não é a Câmara Municipal de Benavente que tem aqui o papel principal neste mérito. E, portanto, é isso que eu gostava aqui de realçar. Muito rapidamente, só em relação a isto, dizer que eu também não quis dizer isso. Eu referi-me a esta situação em virtude dos colegas dizerem que não há estratégia e que o nosso município não é atrativo. Se não fosse, não é? E se não existisse estratégia, e se eles não vissem essa estratégia, não investiam no nosso município. Só isso, não é? Para terminar, Ricardo. Para terminar, nem tudo é mau. Nem tudo é mau. Em abono da verdade, há coisas feitas que são positivas e há coisas projetadas que são positivas. Mal de nós seria se fosse de facto tudo mau. Mas, para além disso, de algumas coisas que são positivas, o vereador Hélio Justino tem que reconhecer que as gestões das câmaras, incluindo a dele, não é, também cometem erros. Cometem erros, é normal. E as forças da oposição estão cá para indicar o cometimento desses erros e também para denunciar aquilo que muitas vezes são caminhos errados, e eu posso garantir-lhe que ao longo deste mandato, que leva 2 anos, já houve tomadas de posição na Câmara Municipal que foram emendadas pela ação da oposição, tanto do PSD como do PS. Que se não fosse a nossa intervenção, teriam sido tomadas más decisões. E nós ajudámos a tomar boas decisões. Isto tem que ser reconhecido. Porque, de facto, faz parte da vida democrática. Mas está a falar especificamente de alguma decisão? Estou a falar... Não quero... Não consegue concretizar. Não é não consegue concretizar. Não consegue. Não é não consegue. Não consegue. O senhor sabe... E se formos Mas ver isso é o as normal. Atas, se formos Mas ver isso, as atas, mas isso é o normal. se formos ver as atas da Câmara, O Executivo são 7 coisas- elementos e, ouça. portanto, é normal que isso aconteça. Então mas é normal, o Sr. Vereador mas não vai diga- conseguir concretizar. Não, sabe porquê? Porque muitos assuntos acabam por ser retirados da agenda, como sabe. Não é uma prática, peço desculpa. Desculpe. Contam-se pelos dedos de uma mão em 2 anos. Conta-se. Não é uma prática, Conta-se. contam-se E, pelos portanto, não dedos de uma vamos mão. estar a falar aqui de temas que muitas vezes são retirados da agenda e da ordem do dia em plena reunião, porque se levantam questões... Em então 2 é melhor anos retirar. contam-se pelos dedos das mãos. Seja como for. Bom, vamos Seja como for. Vamos Damos avançar, o Não no... Ricardo. sei quantas mãos tem o vereador Hélio, Pronto. mas de facto acontece todos os meses. Não acontece, peço os desculpa. pontos Isto para serem dizer o quê? retirados. Peço desculpa, mas não é Marta, correto. é Isso verdade. Não acontece. Não Ciências, acontece. Claro que isso depois não vem nas atas porque informação. não se Não, passou peço na... desculpa, mas Bem, isso não acontece. Marta, isto tudo para eu dizer o quê? Que temos vindo a alertar ao longo do tempo. O PSD tem alertado, tem sido uma batalha nossa, a preocupação com o prepararmos o nosso território, podermos aproveitar aquilo que é a nossa potencialidade turística. Percebe? E não tem sido feito nada, nem aceitam aquilo que nós dizemos. Percebe? É isso que eu quero que as pessoas percebam, é que quando falamos disso, e quando dizemos que o problema está aí, porque eu volto a dizer que obras, qualquer um que tenha capacidade de endividamento ou de recorrer a Bruxelas, faz as obras, e se calhar até as faz melhor, e nós no fim de termos as obras feitas, vamos ver se as obras estão bem feitas ou não. Olha, veja-se o caso da Ribassor, não é?
uma grande obra que ainda não está acabada, já lá vão uma série de meses. Mas há uma pergunta relativamente ao mas- Festival do Arroz Carolino que mas importa eu- também mas discutir. Eu queria só O que é que terminar. se passou eu entre queria a só- Orivares e a Confraria e a Isso Câmara, é outra não questão. Eu queria só, para terminar, dizer o seguinte: é que, relativamente ao festival, foi-nos dito que ele subsistiria por si próprio. Iriam arranjar patrocinadores, sponsors. O festival, dentro de 3, 4 anos, pagava-se a si próprio. Falso. Tanto que não se pagava, que teve que ser suspenso. A entidade regional de turismo dava o seu apoio ao festival, diminuiu tanto o apoio que teve que ser suspenso. Não é o festival em si, e é isso que eu quero que as pessoas percebam. Quando o vereador Hélio Stinda primeiro eram contra o festival, não é o festival em si. É que isto evidencia, de facto, esta ausência de estratégia. E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um concelho onde as obras vão estar feitas, mal ou bem vão estar feitas, obras importantes, como já foi aqui dito, de facto importantes. Está muito otimista. vereador. Importantes. Eu acho que Uh, 50% não se a pavimentação, concretizam em 2020. a pavimentação da Azinhaga do Contador em Benavente é uma obra importantíssima e que nós defendemos e com a qual concordamos para as populações. A remodelação também do Parque Rui Luís Gomes e igual, portanto, são obras importantes. Já tinha dito, portanto, vamos ter que avançar, Ricardo. Vamos ter que Para avançar, não repetir mas mais, porque já, as vossas posições já estão perfeitamente patentes e é para avançarmos também aqui nos temas, está bem? Há outra questão que é importante e que também foi levantada pelo vereador em reunião de Câmara, que tem a ver com os transportes dos alunos das escolas de Santo Estevão, em que, portanto, por causa de atrasos da empresa ribatejana, portanto, os alunos acabaram por chegar muito tarde a casa. O Ricardo Oliveira também falou disso em reunião de Câmara, entretanto, segundo sei, ocorreu uma reunião entre a vereadora Catarina Valdes e também esta empresa. Enfim, Hélio, perguntar se já está resolvida esta situação. eu posso lhe responder. Os pais ainda continuam a fazer queixa, A Ricardo? situação está resolvida. Portanto, Está resolvida, pronto. aquilo que nos foi dito é que estava resolvida. A Câmara Municipal contou com os agrupamentos, com o agrupamento neste caso, para saber quantas crianças estavam nessa circunstância de sair às 6h30 da tarde, nos horários em que saem às 6h30, e foi providenciado transporte próprio da Câmara para que essas crianças cheguem a casa o mais rápido possível e não 2 horas depois, como chegou a acontecer. Está resolvido, mas o estar resolvido, há sempre aqui um mas, o estar resolvido, no fundo, não apaga o facto disso ter acontecido e do agrupamento de escolas, em conjunto com a Câmara Municipal, não se terem apercebido disso a tempo e terem que ser os pais, mais uma vez, a fazer barulho, entre aspas, para que a situação fosse resolvida. Portanto, por vezes, continuamos a assistir a esta passividade naquilo que vai acontecendo, em vez de assistirmos a uma proatividade em tentar saber como é que funciona, como é que não funciona, porque foram informados que o horário do autocarro ia ser alterado. Não custava nada os serviços acompanharem essa alteração na semana seguinte e perceberem se as coisas estavam a correr como deviam correr. E, portanto, os alunos já não estão em igualdade de circunstâncias porque são das aldeias, esta é a verdade. Os alunos da Vila de Benavente e da cidade de Samora Correia do Porto Alto têm aí a vida facilitada e as famílias também porque estão nas suas terras. E, portanto, os alunos das aldeias, que são tão importantes quanto aqueles, já não estão em igualdade de circunstância e, portanto, temos que garantir que as coisas correm sempre da melhor forma para que não sejam prejudicados naquele que é o seu percurso. Relativamente a esta questão, a Ribatejana também não tem aqui alguma responsabilidade em garantir portanto, que todos os municípios, neste caso os mais jovens, os alunos tenham este transporte? Eu prefiro colocar a questão e a resposta no plano estrutural, ou seja, como disse anteriormente, o município de Benavente tem um déficit estrutural ao nível da sua rede de transportes. A Ribatejana não serve às necessidades todas da população. A Câmara Municipal de Benavente não acode a todas as necessidades da população. E nós propusemos, para este mandato, que houvesse um minibus interfreguesias que ajudava a resolver o problema de muitas pessoas ditas das aldeias ou das freguesias mais pequenas. Estamos a aguardar que a Câmara
de Benavente faça alguma coisa e tenha uma atitude proativa para ajudar a resolver os problemas. Se estivermos à espera da Ribatejana eternamente, vai acontecer o que sempre aconteceu, não vai resolver as necessidades da população. E é a Câmara que tem que responder pelo transporte escolar. Só dizer 3 ou 4 coisas em relação a esta matéria. Primeiro, a educação sempre foi, desde há muitos anos para cá, uma prioridade da Câmara Municipal de Benavente e seguramente que os nossos agrupamentos, os nossos alunos, os nossos pais, a nossa comunidade escolar terá poucas razões da Câmara Municipal de Benavente pela disponibilidade que tem sempre em, não só no que diz respeito às suas responsabilidades diretas, fazer e procurar fazer bem, mas também aquilo que são responsabilidades de outros, da Administração Central, estar disponível para apoiar e para resolver em muitas situações. Naturalmente que no início de cada ano letivo surgem sempre, nestas e noutras matérias, ajustes necessários que são necessários fazer. E, portanto, aqui foi a mesma coisa. O importante é que a questão está resolvida. Aparentemente O problema da rede de transportes, e quanto mais para o interior do país vamos, mais ele se torna evidente. O problema da rede de transportes tem a ver com os governos sucessivos que têm investido, que têm permitido às empresas privadas que exploram esta rede de transportes e que visam naturalmente o lucro, não prestem aquilo que é um serviço público às populações como o deviam fazer. E, portanto, do meu ponto de vista, são os governos permissivos que têm permitido que isto aconteça e que em muitos municípios, como disse, mais evidente no interior do país, as redes de transportes sejam deficitárias. Não é? Em especial o último governo que contou com o apoio do PCP. Não é? Se continuarmos tivemos uma legislatura inteira com uma gerigonça montada e que afinal não foram capazes de resolver. Que eu quero dizer não, mas que tomou uma medida extraordinariamente interessante, mas para os núcleos urbanos. Se continuarmos com esta conversa, nunca vamos resolver nada. Se continuarmos a dizer que a culpa foi dos governos e a Câmara não assumir as responsabilidades, até porque já tem competências que pode assumir nessa matéria. As comunidades intermunicipais já têm competências nessa matéria, as câmaras, direta ou indiretamente, também o têm, e, portanto, temos que arregaçar as mangas, porque as pessoas e a população não quer saber de quem é a culpa, que era o problema resolvido. Mas é importante dizer-se de quem são as responsabilidades em termos de quem tem essas competências, de quem tem essas atribuições. O que o Governo quer fazer com esta delegação de competências é passar para as câmaras municipais os problemas que têm anos e anos e anos e que nunca conseguiu resolver. Não é? É simplesmente isto. Não é? E eu espero que as câmaras municipais consigam, e estou convicto que sim, porque o poder local é diferente, e é diferente para melhor, que as câmaras vão dar uma resposta diferente daquela que os governos sucessivos têm dado. Está aqui um exemplo concreto de uma ação de um vereador da oposição, neste caso fui eu, do PSD, que levou um tema à Câmara, um problema para um conjunto de famílias e que, fruto dessa ação, ficou resolvido. Quando se diz às vezes que não se conseguem dar exemplos, olha, aqui está um muito recente. Fica então essa nota. Vamos avançar para o último tema antes de terminarmos o programa. Enfim, que vou-vos pedir para comentar aquele estudo que foi publicado na Nature Communications, que tem a ver com o Val do Sorraia, que irá ser afetado pelas alterações climáticas, neste caso por uma grande parte do território, segundo este estudo, que poderá ser inundado então pelas águas até ao ano de 2050, em que podem ocorrer várias alterações ao território, a juntar a isto também àquela questão do município de Benavente estar sobre uma falha sísmica. Eu vou começar pelo Pedro Pereira para comentar este estudo e não sei que análise é que faz e se um território, que forma é que um município ou que um território se pode proteger ou cautelar contra este tipo de questões que são um pouco inevitáveis, são questões ambientais. Essa é uma pergunta muito importante que deve ou deveria estar a preocupar o Executivo e todas as forças vivas do município de Benavente, inclusivamente as forças de segurança. E dizer o quê? Nós sabemos,
já há séculos que estamos numa zona sísmica. Eu pergunto o que é que a Câmara Municipal de Benavente, gerida pela CDU, fez para que as construções de prédios, de vivendas e todo o tipo de construções estivesse preparada para esses desastres naturais. Zero. Continua-se a construir no município de Benavente com uma construção que não está minimamente preparada, nem obedece em projeto minimamente àquilo que são as necessidades que poderão ocorrer em caso de sismo. E, portanto, continua-se a fazer simulacros, a elogiar-se as forças de segurança, ou seja, continua-se, no fundo, que eu olho para isto tudo, a maquiar, a dizer que estamos muito bem preparados. Mas depois no essencial, naquilo que é estrutural, mais uma vez, que é aqui, que marca realmente o meu mandato e a diferença relativamente àquilo que é política no município de Benavente, não se faz nada. E, portanto, hoje vai lá um arquiteto ou vai lá um engenheiro e apresenta um projeto para 10, 20, 30, 100 fogos que não está preparado. Se houver um sismo, cai por terra. E, portanto, o risco de cair e da derrocada a acontecer em catadupa é muito. E, portanto, isto é que o município de Benavente se devia debater. Dito isto, se já há séculos sabíamos disto e ainda não estamos a tomar as medidas estruturais nesse sentido, eu direi que daqui a séculos já o município de Benavente, se a CDU governar, está inundado e nós ainda não nos preparamos para resolver o já não há problema. CDU. E, portanto, esta é uma reflexão que tem que ser feita por todos. Eu não sou cientista, nem tenho pretensão em ser, não tenho uma varinha mágica para resolver esse problema. O que apelo é um debate profundo e que se organize, por exemplo, um fórum onde pessoas entendidas e cientistas dessa área possam vir ao município de Benavente, como terão que ir a outros municípios, debater esses assuntos e que estudem a melhor forma de evitar o problema. Mas há medidas pequenas que o município de Benavente não cumpre. Nós somos deficitários na recolha dos resíduos sólidos urbanos, ou seja, em questões ambientais, nós também não estamos na linha da frente. Portanto, isso são tudo pequenas coisas quando se cortam as árvores. As árvores têm uma capacidade de reter a água, que muitas vezes é esquecida, não é? E, portanto, o município de Benavente, gerido pela CDU, tem por hábito menosprezar e até facilitar o corte das árvores. Tem sido o PS a debater as questões ambientais, tem sido o PS, às vezes até acusado de algum fundamentalismo, de, atenção, não destruam mais árvores, porque um dia poderão ser necessárias. E está aí um exemplo. Claro que as árvores não resolvem tudo. Agora, quanto menos árvores houver, menos oxigênio há, e mais possível é de ocorrer inundações e da terra não reter a água. Portanto, são muitas pequenas coisas que nós não temos a culpa do que está a acontecer a nível global, mas todas estas formigas espalhadas pelo mundo inteiro, se fizerem o seu trabalho e o seu melhor, certamente que ajudam a resolver isso. Relativamente a esta questão do sismo, eu lembro-me que há uns anos houve, enfim, um conjunto de especialistas, penso que até foi no Cineteatro de Benavente, se não me engano, que esta questão dos sismos foram debatidas. Eu lembro que na altura também saiu um estudo de uma faculdade que revelava exatamente que Benavente, portanto, corria este risco. Eu, por acaso, lembro que na altura falei com os autores do estudo que não quiseram, por causa de questões de alarme social, falar sobre este facto, enfim, de uma forma pública. Mas acho que nós temos todos, as pessoas que estejam mais esclarecidas, não é uma questão de alarmismo das pessoas. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por um sismo de grandes dimensões.
Isto vai acontecer. É uma inevitabilidade. Como já aconteceu no século XVIII com o grande sismo de novembro em Lisboa e como aconteceu em 1909 com o sismo que teve ocorrido em Benavente. Portanto, vai acontecer. Não sabemos é quando. E, portanto, perante uma possibilidade, que não é uma possibilidade, é uma coisa que vai acontecer, Deus queira que não aconteça, ou que nunca aconteça, mas vai acontecer. Pode ser daqui por 10 anos, pode ser para o ano que vem, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui por 50 anos ou daqui por 100 anos. E o melhor que temos a fazer, de facto, é tentarmos preparar a nossa população para que medidas tomar caso ocorra uma catástrofe deste tipo. E isso tem sido feito já há muitos anos, que os simulacros são feitos nas escolas, e isso tem pode às vezes parecer que não entra na cabeça dos miúdos, conforme não entrava na nossa, quando éramos nós sentados nas secretárias, mas entra. E, portanto, toda a gente fica com uma noção básica do que deve fazer perante uma situação dessas, de se pôr debaixo da mesa, contar até 30, ou de uma ombreira da porta, e depois sair para a rua, para um espaço mais livre possível. Portanto, os simulacros são importantes. Não há forma de um território, eu aí tenho que concordar com quem diz isto, que são os peritos da matéria, não há forma de um território se preparar a 100%, seja para um sismo, seja para um grande incêndio. As construções, por exemplo, esta questão que foi levantada pelo Pedro. As construções, tanto quanto sei, ao contrário, por exemplo, de Lisboa, tanto quanto sei, a construção no concelho de Benavente é uma das preocupações nos projetos, quando são analisados pelos nossos técnicos na autarquia, é as medidas utilizadas na construção, os materiais e as medidas de segurança utilizadas. Está aqui o vereador Copelor, mas a informação que eu tenho é que em Benavente são exigidas uma série de medidas na construção dos edifícios. Ao contrário do que aconteceu em Lisboa, e sim, no dia em que houver um grande sismo, nós seremos afetados, e a cidade de Lisboa, então, nem é bom falar disso, vai ser uma catástrofe, de facto. O que temos a fazer melhor é prepararmos-nos para o inevitável. Relativamente àquilo que disse das alterações climáticas, eu temo que seja outra inevitabilidade, porque esse não é um problema de Benavente, não é um problema de Portugal, é um problema global e, portanto, mas se os decisores políticos, se os Estados que celebram quase todos os anos, celebram acordos relativamente ao ambiente, os cumprissem, poderíamos eventualmente estar mais descansados. Mas aquilo que nós vamos assistindo é muitas vezes ao incumprimento, e eu continuo a achar que nós estamos cá de passagem, não é? E há aquela velha máxima de podermos deixar um mundo melhor do que aquele que encontramos quando cá chegamos. Eu defendo isso, mas de facto admito que os tempos de hoje, que são tempos de um consumismo enormíssimo e de uma instantaneidade que é tudo para já, que tornam também difícil as ações das autarquias e dos governos nesse sentido, porque as pessoas muitas vezes têm os ecopontos ao pé de casa e continuam a não fazer a separação do lixo, têm a possibilidade de ter equipamentos em casa que podem fazer menos mal ao ambiente e não os adquirem. E, portanto, por trás disto nós sabemos bem que existem uma série de interesses económicos. Mas aquilo que eu gostava de facto era que este mundo pudesse durar muitos anos, para os nossos descendentes poderem gozar dele como nós temos gozado. Hélio, relativamente a esta questão, portanto, enfim, apesar de se poder fazer simulacros, nunca se está verdadeiramente preparado, não é? Claro. Caso venha a ocorrer uma situação destas, mas da parte do município, qual é a preocupação, para além desta questão dos simulacros, relativamente a isto, e uma vez que o Hélio tem um pelour, no que diz respeito às construções? Estão preparadas para é assim, naturalmente que há, por parte dos técnicos da Câmara Municipal, a preocupação na análise dos projetos de ter em conta que estamos sob uma falha sísmica, não é? E que vivemos com esse risco.
Agora, daí até à imposição dos cidadãos construírem caixas fortes, que não abalam por nada, é impossível isso, não é? Também aqui tem que haver um equilíbrio, digamos assim. Mas a informação que eu tenho é que há um conjunto de Sim, procedimentos que as claro, pessoas têm claro. que ter. É uma Claro, informação que não corresponde à verdade. Agora, Que lhe dão. Eu A ouvi realidade isto da não boca é do essa. Presidente da Câmara. sim. Pois, Uh, como tantas outras que nós ouvimos. repare, há Peço é desculpa, precisamente aquilo mas que eu o disse. vereador Hélio Justino aquilo que está a dizer É é preci- que as novas construções no Concelho de Benavente não cumprem as medidas de segurança que são indicadas para a construção de prédios contra sismos. Nós, em Benavente, como nos outros municípios, Pode ter regemos pela lei nacional. E onde é que a lei nacional exige que se construam caixas fortes? Porque, para resistir a um sismo, só uma caixa forte, não é? Então, a lei nacional não existe isso, não exige isso. Naturalmente, por parte dos nossos Não há um técnicos, reforço de tem que ferro haver nas nossas construções. naturalmente que betão? da parte dos Não, nossos não há. técnicos. Está a dizer que há. O vereador Pedro Pereira Não trabalhou há. lá dentro e diz que não há. E eu agora estou perante aqui uma dúvida Não há. que me causa muita estranheza. Naturalmente Não que, é naturalmente que há essas preocupações por parte dos nossos técnicos, e são os nossos técnicos que avaliam os processos. Agora, como vos disse, daí à imposição de construir caixas fortes vai um longo caminho, não é? Mas isto é uma questão nacional. Relativamente... Mas nem toda a gente vive em cima de uma falha Com sísmica, certeza, com certeza. como nós. Relativamente ao que diz respeito à preparação das populações e todas as ações que se têm realizado a esse nível, eu acho que a Câmara de Benavente, nomeadamente através da sua proteção civil, tem sido exemplar. Portanto, a insistência, o chegar sobretudo aos mais jovens, aos mais novos, às nossas crianças. Apenas nas escolas? Tem-se apostado sobretudo nas escolas, não é exclusivo das escolas, mas tem-se apostado sobretudo nas escolas, porque as crianças são um veículo extraordinário para depois transmitirem em casa aos pais, aos avós, aquilo que viveram e desta forma sensibilizar e alertar as pessoas e preparar as pessoas para os problemas que podem advir destas catástrofes. Agora, nunca ninguém, como já aqui foi dito, nunca ninguém estará totalmente preparado para, e esperemos que nunca aconteça, ou se acontecer, que seja o mais tarde possível. Relativamente à outra matéria, dizer que há muitos anos que têm existido alertas no que diz respeito às mudanças no mundo, relativamente às questões climáticas, e nós agora estamos a começar a ficar... estou a falar do cidadão comum, porque seguramente que há muita gente muito desperta já há muito tempo para estas matérias, mas o cidadão comum que nunca se preocupou muito, começa agora a perceber que já chove com frequência no verão, já faz sol no inverno e que as coisas estão diferentes, não é? E que há cada vez mais falta de água, que é um bem essencial para todos nós, e portanto começa a haver uma sensibilidade diferente para estas matérias. E aqui há de facto muito trabalho a fazer, não é? De alerta, de sensibilização, porque depende sobretudo do ser humano poder evitar ou retardar estas catástrofes que podem acontecer no futuro. Vamos terminar o programa, Pedro, não sei se muito Não rapidamente... dizer que os simulacros são importantes, mas quer dizer, o que ajudam é a sensibilizar e a atuar em caso de sismo, ou seja, a evitar que o número de mortes seja ainda maior. Agora, não resolve nenhum problema estrutural, e o problema estrutural passa muito também pelo planeamento e pela construção estar adequada e preparada para diminuir o risco de derrocada e de mortes. Portanto, temos que trabalhar também nisso. Fica então também essa última nota. Meus senhores, eu quero-vos agradecer mais uma vez por estarem presentes no Checkmate. Nós regressamos só no próximo ano. Vamos ver em que moldes. Tal como o Ricardo disse, o objetivo também é esclarecer as pessoas, esclarecer as populações. O objetivo do programa é que as pessoas se interessem, que também deem a sua opinião. Nem sempre é possível, porque há um manifesto de interesse muitas vezes pelas pessoas relativamente à política e ao poder político. O programa, o objetivo é para contribuir para que não seja assim, não é?
tem essa abertura para quem quiser colocar questões e participar, e portanto as pessoas só não questionam e só não participam efetivamente porque não querem. Espero que o programa continue no próximo ano, vamos ver se houver condições para tal, mas muito sinceramente quero-vos agradecer pelo facto de se deslocarem para fazermos a gravação deste programa, porque também é serviço público. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, e sendo o último do ano, boas festas para todos. Sim, Obrigado. Santo Natal. Termina assim o checkmate, o último checkmate do ano de 2019 relativamente ao Conselho de Navente. No entanto, até ao final do ano o checkmate vai continuar na antena da Iris FM em 91.4. Bom dia.